Há um gesto que se faz em 2 segundos, sem pensar, e que pode custar mais de 1.200 euros. Pegar no spray de limpeza, apontar ao ecrã do multimédia ou aos botões da consola e disparar. Parece inofensivo, não parece? Só que aquele líquido não fica todo onde vocês querem. Ele escorre pelas frestas, passa por trás do painel e vai parar as fichas elétricas e a placa do módulo. E o pior é que muitas vezes nem estraga logo. Estraga daí a 2 semanas, com o ecrã a piscar, o táctil a não responder num canto ou a câmara de marcha atrás a deixar de aparecer, e nessa altura já ninguém liga o problema à limpeza que fizeram no sábado. Num carro de gama média, um módulo de multimédia novo anda entre os 1.200 e os 2.400 euros, e a oficina não vos vai reparar aquilo, vai substituir. A regra de ouro não tem exceções. Nunca se pulveriza nada diretamente sobre um ecrã, um botão, um painel de instrumentos ou uma consola. Pulveriza-se o produto no pano de microfibra, longe do carro, e depois limpa-se a superfície com o pano ligeiramente úmido. Assim vocês controlam exatamente a quantidade de líquido e o risco desaparece por completo. Já agora, aproveitando que estamos a falar de coisas que se estragam por excesso de boa vontade, vamos ao erro mais caro que se faz do lado de fora do carro em Portugal, e este ainda tem a agravante de vos chumbar na inspeção. Estou a falar de pegar numa pasta abrasiva e esfregar os faróis baços com o berbequim ou a mão até aquilo ficar transparente outra vez. Fica lindíssimo nesse dia, tiram a fotografia, mandam para o grupo dos amigos e 3 ou 4 meses depois estão mais amarelos do que estavam antes. Sabem por quê? Porque o policarbonato dos faróis não amarelece sozinho. O que amarelece é a camada de verniz de proteção contra raios ultravioleta que vem de fábrica. Quando vocês lixam ou passam pasta abrasiva, estão a arrancar o pouco que restava dessa proteção e a deixar o plástico nu ao sol do Alentejo. A partir daí, a degradação é muito mais rápida do que era antes. E aqui está a parte que mexe com a carteira. Na inspeção periódica obrigatória, a intensidade e a projeção do feixe são avaliadas, e faróis opacos reprovam. Portanto, se vão fazer o restauro, façam-no como deve ser. Depois de corrigir a superfície, tem de se selar sempre, seja com um verniz próprio para óticas, seja com um revestimento cerâmico com filtro ultravioleta. Sem essa selagem final, o que fizeram foi adiar o problema e piorá-lo. E antes de entrarmos na parte prática da lavagem, que é onde a maioria dos riscos da pintura nasce, deixem-me pedir só uma coisa rápida. Subscrevam o canal. É grátis e ajuda mesmo muito deste lado. Vamos então ao clássico dos clássicos, o erro que quase toda a gente faz no quintal ao domingo de manhã. Chegar ao pé do carro cheio de pó da estrada, molhar a luva, ensaboar e começar logo a esfregar a chapa. Aquilo parece inocente e é das coisas que mais destroem uma pintura. Todo aquele pó, areia fina e sujidade solta que está pousada no verniz não desaparece com o sabão. Ela agarra-se à luva de lavagem, fica presa nas fibras e a partir daí vocês estão literalmente a passar lixa sobre o carro. É como esfregar um vidro com areia na mão. O resultado são aquelas teias de aranha finíssimas que só se vêem quando o sol bate de lado ou quando estão debaixo de um poste de iluminação à noite, e que com o tempo tiram profundidade à cor e obrigam a um polimento que ninguém queria fazer. Além disso, arruinam a luva num par de lavagens. Portanto, primeiro passo sempre: enxaguar o carro todo com água abundante, de cima para baixo, e deixar a água levar o grosso da sujidade solta. Quem quiser dar um passo acima, usa uma lança de espuma, cobre o carro inteiro, deixa a espuma trabalhar uns minutos a amolecer a sujidade e enxágua outra vez antes de tocar na chapa com o que quer que seja. Só depois disso é que a luva entra em ação e entra a deslizar, não a esfregar. Depois há a história do balde. Um balde só, aquele balde azul de sempre que está no fundo da garagem desde que o carro era novo. Mergulha-se a luva, lava-se a porta, volta-se a mergulhar a luva no mesmo balde, lava-se o capô e assim sucessivamente. Reparem no que está a acontecer ali dentro. Toda a lama, a areia e o pó de travão que sai do carro vai para dentro daquela água. Vocês estão a fazer uma sopa de sujidade e a espalhá-la, outra vez pela pintura, volta após volta. É por isso que muita gente jura que lava o carro com todo o cuidado do mundo e mesmo assim tem a pintura cheia de marcas. A solução chama-se método dos 2 baldes e não custa nada. Um balde com água e shampoo, outro balde só com água limpa. A luva vai à água limpa primeiro
esfrega-se contra o fundo para largar tudo o que apanhou e só depois vai buscar sabão outra vez. Se puderem, ponham uma grelha separadora no fundo de cada balde, daquelas que retêm a areia lá embaixo e não a deixam voltar a subir. E acrescento um pormenor que quem trabalha com isto não dispensa. As jantes e os arcos das rodas lavam-se sempre em primeiro lugar, com uma luva ou escova dedicada só para isso. O pó de travão é metal, é abrasivo, e nunca, mas nunca, deve quilocar na mesma luva que vai depois à chapa. Agora chegamos ao ponto onde metade do país perde a batalha, mesmo tendo feito tudo o resto bem. Antes de vos dizer qual é, subscrevam o canal, porque este é o passo que separa um carro bem lavado de um carro cheio de manchas. Falo de lavar o carro ao sol e deixá-lo secar sozinho. Aqui em Portugal, no verão, uma chapa escura parada ao sol passa facilmente dos 70 graus. O que acontece é simples. A água evapora antes de vocês conseguirem enxaguar e secar, e o que fica agarrado à pintura são os minerais que vinham dentro dela. E a nossa água é dura, muito dura em boa parte do país, cheia de calcário. Aquelas manchas brancas circulares que não saem com um segundo enxaguamento são exatamente isso, calcário depositado. Se ficarem lá tempo demais, com o sol a cozinhá-las, chegam a gravar o verniz, e aí já não basta lavar. É preciso descontaminar e polir. A regra é lavar de manhã cedo, ao fim da tarde, ou à sombra, com a chapa fria ao toque, e secar sempre, nunca deixar ao ar. Uma toalha de microfibra grande, própria para secagem, passada sem pressão, ou até um pano em modo de arrastar em vez de esfregar, resolve tudo. Quem vive na faixa costeira tem ainda mais um motivo para não facilitar, porque o sal que vem do mar acelera a corrosão e adora esconder-se nas dobras das portas, na zona da mala e por baixo do carro. Uma passagem de água nos rodados e por baixo de vez em quando vale mais do que qualquer produto milagroso. Com o carro lavado e seco, muita gente arruma as coisas e vai almoçar. E é aí que se perde a melhor oportunidade do dia. Lavar não é só tirar sujidade, é preparar a superfície para ser protegida e não há melhor momento para aplicar proteção do que numa pintura acabada de limpar. Seja uma cera tradicional, um selante em spray ou um revestimento cerâmico, o que estes produtos fazem é criar uma barreira invisível contra o sol, contra as manchas de água, contra os dejetos de pássaros, que são ácidos e comem verniz em poucas horas ao sol, e contra toda a porcaria da estrada. Sem essa camada, a pintura fica exposta, suja-se muito mais depressa, obriga a lavagens mais frequentes e envelhece a olhos vistos. E não precisam de fazer um trabalho de detalhe completo de cada vez. Um selante rápido em spray, aplicado com a chapa ainda fresca e removido com microfibra, demora 10 minutos no carro todo e já dá brilho e proteção suficientes para aguentar semanas. Falta um pormenor lá dentro que praticamente ninguém faz e que é, no fundo, uma questão de segurança. Os cintos de segurança. Pensem bem, eles são tocados todos os dias por mãos com creme, protetor solar, gordura de comida, tinta de canetas, tudo. Puxam-nos, largam-nos, e aquela fita enrola outra vez para dentro do pilar, com tudo isso agarrado. Com o tempo, esta acumulação, sobretudo protetor solar e produtos gordurosos, degrada as fibras do tecido, e um cinto com fibras enfraquecidas é um cinto que se comporta pior no único momento em que precisamos mesmo dele. A limpeza é fácil. Puxem o cinto todo para fora e prendam-no com uma mola ou com o próprio fecho para não recolher. Passem um pano de microfibra umedecido numa solução de sabão suave ao longo de toda a fita, sem encharcar. E aqui vem a parte que não se pode saltar. Deixem secar completamente ao ar antes de o deixar recolher. Se o cinto voltar para dentro úmido, fica ali fechado dentro do pilar a criar bolor e aquele cheiro a mofo que depois ninguém percebe de onde vem. Resumindo a conversa toda, nunca pulverizem produto diretamente em ecrãs ou botões. Apliquem sempre no pano. Se restaurarem faróis, selem-nos a seguir ou estão a acelerar o problema e a arriscar a IPO. Enxaguem sempre antes de tocar na chapa. Usem 2 baldes e uma luva separada para as jantes. Lavem a sombra com a chapa fria e sequem com microfibra em vez de deixar secar ao sol. Apliquem proteção logo a seguir a lavagem e não se esqueçam dos cintos. São gestos simples que não custam praticamente nada e que fazem a diferença entre um carro que envelhece bem e um carro que aos 6 anos parece ter 12. Agora quero saber de vocês nos comentários. Digam-me a marca, o modelo e a cor do vosso carro
E contem-me qual é a vossa maior dor de cabeça. São as manchas de calcário, são as marcas circulares na pintura, são os faróis baços, ou já tiveram algum problema elétrico depois de uma limpeza mais entusiasmada. Aproveitem também para dizer se já chumbaram na IPO por alguma coisa destas. Leio tudo, e as dúvidas mais repetidas viram vídeo novo. Se isto vos poupou um polimento ou uma fatura desagradável, deixem o gosto. Partilhem com aquele amigo que lava o carro com um balde só ao meio-dia em pleno agosto e subscrevam o canal, que no próximo vamos meter as mãos noutro assunto que dá muito dinheiro a ganhar a quem conta com a nossa distração.